Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rogério Telmo, sejam bem-vindos ao canal SSM em Pauta. Hoje a gente vai ver aqui sobre o que é preciso para se ter uma alimentação equilibrada e saudável. Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique com a gente. Fabrício Bardança é nutricionista graduado pela Universidade do Sul de Santa Catarina em 2012, tem especialização em nutrição clínica, metabolismo, prática e terapia nutricional, nutrição esportiva, gerontologia e saúde do idoso, nutrição em estética e emagrecimento e nutrição materno-infantil. Trabalhou na alimentação escolar na Secretaria de Educação de Maruí, em Santa Catarina, foi professor no Centro Universitário UniBPA, apresentou o quadro Toque no Nutri no programa de televisão Faça Acontecer, foi gerente de nutrição e dietética do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde e responsável técnico da empresa Alternativa Sem Glúten. Atualmente é professor da Escola Técnica para a Saúde e responsável técnico na empresa Menu Confiança. Atua em consultório clínico, atendimento home care, em academia e realiza consultoria nutricional. Bom, Fabrício, prazer te receber aqui novamente no canal SSM em Pauta. E hoje já vamos direto ao assunto, né? O que é preciso para se ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada? Muitas pessoas falam na tal da pirâmide alimentar. Tu consegue explicar isso para nós? Então, Rogério, obrigado aí novamente pelo convite e vamos aí compartilhar conhecimento, né? Então, a pirâmide alimentar ou a pirâmide dos alimentos, é um instrumento utilizado pelo próprio Ministério da Saúde com o intuito de educar a população pública, né, adulta. Qual que é o objetivo dela? É uma alimentação saudável, é te dar um instrumento, né, um alicerce, uma direção para aqueles que não têm acesso, por exemplo, a um nutricionista, né, se no primeiro momento você consegue utilizá-la, inclusive ela é um instrumento para nós profissionais da saúde, né, num geral, a utilizar como uma educação nutricional. Ela é dividida, ela propõe, na verdade, uma ingestão diária de 2.000 calorias. Ela orienta sobre a importância de se fazer 6 refeições diárias, porque foi estudado, né, e percebeu-se que quando você tem 6 refeições, por exemplo, ao dia, 3 refeições principais, né, e 3 lanches intermediários, você não faz aquele famoso jejum, né, o período longo sem comer nada e coloca lanche nos meios. Isso faz com que o teu corpo não entre em período de restrição, o que pode levar a tal da compulsão. Então a gente se alimenta com muito mais fome do que o normal e acaba comendo com os olhos, né? E até mais do que deveria. Então, essa história de comer de 3 em 3 horas é mais ou menos esse intuito ao você consumir 6 refeições ao dia, por exemplo, é que tu mantenha esse intervalo e mantenha também saciado, mantenha também a glicemia constante, o que é importante aí para casos diabéticos, por exemplo, ou para nós mesmo, a população em geral, para cuidar da saciedade e te manter de barriga cheia, né? E sentir saciado por mais tempo. Ela, a própria foto, né, a própria imagem, ilustração, ela é uma pirâmide, onde a base, a instrução é o consumo maior da base para o menor, que seria o topo da pirâmide, né? Então, na base, nós temos um grupo, que é o chamado grupo de cereais, pães, tubérculos, raízes, massas, arroz, onde a gente tem os famosos carboidratos, que é a base da alimentação, até porque a gente precisa da energia glicose, né, que é a fonte de energia primária. Acima dele, nós temos um segundo grupo, onde eu vou ter um patamar, né, uma linha acima, onde eu vou ter 2 ali dentro, que seriam as legumes e verduras, e depois as frutas, né, onde tem a orientação aí de consumo diário também, de 3 porções cada, por exemplo. Acima dele, no terceiro, né, andar de baixo para cima, nós temos aqui à esquerda, né, mais a ponta na esquerda, os leites e derivados, onde há uma orientação de consumo de 3 porções também. Ao meio, nós temos as carnes e ovos, que é a fonte proteica, né? Na verdade, todo esse patamar ele tem um destaque por ser maior em proteínas. E mais à ponta à direita, nós temos os feijões e leguminosas. Então, esse terceiro andar ele é marcado mais pelas proteínas. O andar abaixo, onde falei verduras e frutas, né, as verduras e frutas, nós temos aí o destaque para as vitaminas, minerais e fibra. E o topo da pirâmide, onde pela lógica, né, deveria ser o que menos devemos consumir,
Há o destaque, então, para óleos e gorduras, onde o recomendado é uma porção, e a gente tem ao lado açúcares e doce, onde o recomendado também é apenas uma porção. E abaixo, a base, como eu havia dito, faltou dizer as porções, daí são 6 porções ao dia. Então, quando você faz essa ingestão diária, ela foi estimada, então, uma pessoa adulta e irá ingerir, então, né, um total de 2.000 calorias. Isso é a base, né? Para que você consiga manter uma alimentação saudável. Ela também alerta e recomenda, né, sobre a ingestão adequada de água, né, então garantir os 2 litros de água diariamente, por exemplo, ao alerta ao consumo exagerado de açúcares e assim como também o consumo de sal com moderação, né, para que não façamos esse excesso. E a alimentação saudável vem dela, porque ela vai nos oferecer, né, e auxiliar na ingestão da nossa alimentação, onde nós temos ali os macronutrientes, né, carboidratos, proteínas, lipídios, e também ela oferecerá, ao consumi-la, né, você vai estar ingerindo os micronutrientes, que são as vitaminas e os sais minerais. Vale relembrar que essa pirâmide ela é uma estimativa para o povo brasileiro adulto, né? Então, para um adulto saudável. Mas é claro, né, a gente tem que deixar claro também que há as individualidades, né? Então, a alimentação individualizada ela é adequada de forma, né, individual. Então, mas se eu não tenho um acesso, por exemplo, a um excelente instrumento e deve ser aí bem utilizada, né? Até porque está aí, é nossa, né? Ministério da Saúde, saúde coletiva, saúde pública. Então ela deve, penso eu que ela deveria até ser mais explorada, né? E difundida também e falada. Então, minha dica aqui fica tem acesso, dá uma olhada, a pirâmide alimentar ela é ótima, ela é para nós, né, brasileiros, e só a nível curiosidade histórica, ela foi feita pela primeira vez não aqui no nosso próprio Brasil, né? Ela foi adaptada nos Estados Unidos da América pela Sônia Tucunduva Philip, que é uma pesquisadora, uma nutricionista, pesquisadora da USP, né, Universidade de São Paulo. Então, ela que lançou essa pirâmide lá na primeira vez, né? Em 1999. Foi a primeira vez que a pirâmide foi lançada. E ela dava uma ingestão diária, por exemplo, de 2.400 calorias, porque a realidade brasileira naquela época era baixo peso, diferente da nova agora que foi atualizada em 2010, né, onde essa ingestão caiu para as 2.000 calorias, que é toda a minha fala até então. Então, só mais uma história também de onde surgiu a pirâmide, né? Ela veio de uma adaptação da pirâmide criada pelos Estados Unidos da América. E hoje, a nova versão dela, que entrou em vigor agora em 2010, então é super recente, ela vem focar uma população brasileira onde não está mais abaixo do peso, né? A preocupação agora já é com o sobrepeso, obesidade e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como diabetes, sobrepeso, né? E a própria hipertensão e todas as suas possíveis consequências, né? Então, ela tem esse intuito, alimentação saudável, acesso a todos, né? Essa é a base e o lema dela. Legal, Fabrício, muito interessante, né? Uma ferramenta que todos nós temos, né, à disposição, né, de forma gratuita aí, para quem quer começar a né, buscar uma alimentação saudável, né, sem ter acesso ao nutricionista, vale a dica, né? E obrigado aí pela participação, né, de novo aqui no nosso canal, tá sendo muito produtivo. Só tenho que te agradecer. Um grande abraço. Imagina, eu que agradeço. Estamos aí, quando precisar é só chamar. Vai ser um prazer, Rogério. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no canal e ative o sininho. Obrigado e até uma próxima.